Prezados irmãos, prezadas irmãs, que Deus nos salve no amor e na luz. O personagem, autor da tese cujo título se encontra aí projetado, é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Falar sobre o Dr. Bezerra é fácil. A literatura espírita contém uma vasta obra biográfica a respeito do ilustre médico. A vida do Dr. Bezerra já foi retratada até em cinema, em filme, de maneira que aqueles aspectos relacionados com a predisposição à beneficência, à prática da caridade, da fraternidade sincera, são detalhes que todos nós já conhecemos. No entanto, existe um aspecto que o Dr. Bezerra teve a oportunidade de investigar dentro do campo experimental mediúnico. Portanto, é um aspecto mais ligado àquilo que nós denominamos de ciência espírita. Imaginem os senhores, o Dr. Bezerra de Menezes nasceu em 1831. Era uma época em que prevaleciam as ideias da religião dominante, que jamais aceitaria qualquer tese que pudesse abordar a realidade holística da criatura humana, a comunicação com os chamados mortos, a possibilidade da reencarnação, os detalhes referentes à lei de causa e efeito. Embora detalhes que procuram explicar a razão de ser de nossas existências, naquela época a resistência era muito grande. E foi exatamente neste período que o Dr. Bezerra de Menezes viveu. E teve a oportunidade de dar um passo decisivo, porque enfrentando não só o problema religioso, mas de qualquer forma enfrentando a indisposição dos próprios colegas, na época os senhores sabem que vigia as teses referentes ao positivismo de Augusto Comte. Portanto, era elegante dizer-se materialista. Era o assunto que tomava conta dos salões e que era discutido entre a classe mais intelectualizada. A própria medicina, iniciando o seu processo de desenvolvimento, embora se propondo a tratar os problemas de ordem mental, jamais levou em consideração a questão da alma humana. Os médicos tinham uma formação acadêmica muito restrita. Não existia nada que entusiasmasse, que estimulasse a criatura a investigar estes aspectos mais sutis da complexidade do ser, porque os médicos, os profissionais estavam apegados ao status quo. E para que o Dr. Bezerra desenvolvesse essa tese loucura sob novo prisma, ele
teve que romper com esses paradigmas vigentes até então. Ele partia da codificação kardeciana, coisa relativamente nova. Os primeiros livros estavam chegando no Brasil. Um desses livros, inclusive o Livro dos Espíritos, presenteado por um colega, chegou-lhe às mãos quando pela primeira vez ele teve a oportunidade de entrar em contato com a obra assinada por Allan Kardec. Era tudo muito novo. Mas acontece que o espírito de Adolfo Bezerra de Menezes era bastante antigo. Provavelmente o iniciado de outras épocas, porque ele próprio diz na sua autobiografia que ao ler o Livro dos Espíritos, era como se ele estivesse revisando alguma coisa que já lhe era suficientemente conhecido. Nada daquilo era novidade. Aqueles paradigmas notáveis já estavam lá, assestados na memória espiritual do nobre médico cearense. Pois bem, partindo da ideia de que o ser humano é algo muito mais complexo do que imagina a nossa vã anatomia, o doutor Bezerra de Menezes levou em conta a realidade espiritual do ser, partindo daquela premissa doutrinária que diz que o homem está constituído, o homem encarnado, por três partes distintas: o espírito, o perispírito e o campo físico. De acordo com esses pressupostos doutrinários, nós hoje sabemos perfeitamente que o espírito corresponde à essência. O espírito é a chave da inteligência, do pensamento, da vontade, do meu senso de moralidade, do discernimento entre o bem e o mal, da memória perene, memória aquela referente às aquisições, às experiências vivenciadas no pretérito. Portanto, do espírito partem as energias diretoras da vida, de tal forma que este primeiro princípio elaborado pelo Dr. Bezerra de Menezes em sua tese A Loucura sob Novo Prisma, é muito relacionada ao alicerce doutrinário que nos foi trazido por Kardec. A alma é o princípio causal do pensamento. Ou antes, é ela quem pensa e transmite pelo cérebro seu instrumento. Do ponto de vista academicista, a proposta é outra. É o encéfalo, através de seu metabolismo neuronal, que produz o pensamento. Hoje é algo anacrônico a gente imaginar que uma estrutura puramente material possa dar origem a fenômenos psíquicos sutilíssimos de elevada envergadura, que este metabolismo possa se responsabilizar pelas manifestações mais profundas do sentimento humano, a exemplo do amor. Mas até hoje ainda vige a proposta de que o encéfalo, o cérebro,
é o órgão responsável pelo pensamento humano. Pois bem, naquela época, o Dr. Bezerra de Menezes lança um répito à própria ciência acadêmica e diz, baseado ou embasado nesses princípios doutrinários, que a alma é a responsável pela produção do pensamento e que o cérebro é apenas o instrumento que o espírito lança a mão para que tenha condições de se manifestar aqui no nosso universo matemático. O pensamento nasce lá, na essência, na alma, no psiquismo de profundidade. É energia sutilíssima que sofre uma espécie de degradação à medida que se aproxima da matéria. Daí a necessidade do perispírito, estrutura energética, corpo sutil, etérico, que absorve a energia proveniente do espírito e a converte em energias mais densificadas, maneira pela qual o nosso vórtice coronário, a glândula pineal, absorvem-nos para transformá-los em energias neuroquímicas, forma pela qual a manifestação espiritual atinge no campo físico a consciência superficial. O Dr. Bezerra de Menezes estava certíssimo. A sua tese era um novo paradigma, difícil de ser aceito pelos academicistas de então, mas ele sustentava que o pensamento apenas tangenciava o cérebro material, maneira pelo qual todos nós raciocinamos, nos comunicamos, pensamos aqui, ao nível do nosso universo tridimensional. Diz adiante o Dr. Bezerra, se assim é, a consequência irrecusável é que o cérebro não gera o pensamento, é que, independente daquele órgão, pode o pensamento sofrer perturbações. Ora, é muito natural que o pensamento médico admita que qualquer perturbação de caráter mental esteja assestado aqui, no encéfalo, seja devido a uma formação, a um problema traumático, a uma infecção, a uma lesão, a uma sequela de um acidente vascular cerebral mais sério, a um processo degenerativo, a um processo devido ao desenvolvimento de uma neoplasia, de algo que possa, então, interferir na manifestação do pensamento. De certa forma, este aspecto é verdadeiro, porque nós conhecemos as manifestações psicopatológicas que se originam de problemas assestados na anatomia cerebral ou no próprio metabolismo neuroquímico. Acontece que há um outro tipo de influência. E era exatamente isso que o Dr. Bezerra de Menezes queria provar com a sua tese muito avançada para a época, denominada de loucura sob novo prisma. Na tese que está contida aqui neste livreto que todos os espíritas estudiosos deveriam conhecer, porque é alguma coisa de notável para a época e que continua sendo até hoje tão válido quanto há um século atrás, diz o nosso benfeitor que há casos bem verificados de perturbação mental,
sem lesão orgânica do cérebro. O que diz bem positivamente que a loucura não depende essencialmente do estado mórbido do cérebro. Há casos bem verificados de perturbação mental sem lesão orgânica. Hoje, isso não é difícil de se determinar. Graças ao avanço das nossas técnicas semiológicas de pesquisas, de diagnóstico pela imagem, nós sabemos que existem problemas psicopatológicos que se desenvolvem, que se manifestam na ausência de uma lesão encefálica. Mas com isso, o Dr. Bezerra de Menezes estava querendo direcionar o assunto para algo muito mais sutil e interessante. A ciência nadará em um oceano de incertezas enquanto acreditar que a loucura depende exclusivamente do cérebro. Ora, afirmar uma coisa dessa há 110 anos atrás constituía-se uma verdadeira heresia científica. Ninguém poderia admitir que esta tese, que revelava o nascimento de um novo paradigma, pudesse evoluir e depois tornar-se algo suficientemente conhecido no âmbito da academia. Abra aqui um parêntese para informar aos senhores o seguinte. Quando eu falo que hoje as coisas estão modificadas, eu quero me referir, por exemplo, à existência de inúmeras associações no Brasil de médicos e de psicólogos espíritas. A quantidade é muito grande, de maneira que em cada capital, em cada cidade mais importante de um estado, nós vamos encontrar estas associações que congregam um número cada vez crescente de profissionais ligados à saúde que aceitam perfeitamente a tese do Dr. Bezerra de Menezes, que nada mais é do que uma extensão trazida para o compartimento científico da doutrina daquilo que Allan Kardec já havia exposto devidamente em seu Pentateuco. A ciência nadará em um oceano de incertezas. Por quê? Porque o facultativo, o profissional da saúde, em determinado momento, diante de um problema de ordem mental, ele não vai saber como se conduzir. Porque as tentativas terapêuticas não surtirão o devido efeito. Ou então, alguém vai indicar àquele paciente que numa determinada instituição existe um tratamento diferenciado, onde há a conjugação de esforços entre o céu e a terra, encarnados e desencarnados, produzindo resultados interessantes na evolução desses processos mentais mais complexos. Mais adiante, afirma o Dr. Bezerra, distinguir, portanto, uns de outros casos, os que dependem do cérebro, dos que nada têm com ele, é facilitar a marcha da ciência em seu empenho de curar. Não é só facilitar a marcha da ciência, não. É facilitar a problemática da própria criatura humana. É permitir que a criatura obtenha uma alternativa de ser analisada por um outro enfoque. Porque se o problema está assestado no encéfalo, tudo bem. A medicina
utilizará todo o seu arsenal terapêutico para tentar reverter o processo. Mas, se o distúrbio for de ordem espiritual, meus amigos, neste campo nós médicos não sabemos nada, a não ser que o profissional, o psicólogo, o enfermeiro, tenham conhecimento do paradigma espírita. Aí é que está o fato do Dr. Bezerra frisar de que é preciso que nós saibamos distinguir esses casos, elaborando um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico de certeza, diante da problemática apresentada pelo paciente. Vejam só este parágrafo. O fato, pois, da influência dos espíritos sobre os viventes é mesmo da que estes exercem uns sobre os outros. Tal influência apresenta diversos graus. Vai da simples insinuação à dominação completa da vontade. É um aspecto já mais avançado de sua tese. O Dr. Bezerra já comenta a respeito dessa influência espiritual a que nós encarnados estamos sujeitos. Nós estamos aqui rodeados por nuvens de espíritos. Apenas não conseguimos identificar os companheiros espirituais que estão presentes neste recinto, neste momento. Mas há médiuns, pessoas qualificadas, deste ponto de vista psíquico, pessoas dotadas de uma certa predisposição psíquica que permite captar vibrações habitualmente não captadas pelo nosso espectro visual. E essas pessoas identificam a presença de entidades, de espíritos, e são capazes de relatar os acontecimentos no campo astral. Graças a Deus, graças ao Espiritismo, estas criaturas dotadas da possibilidade mediúnica, hoje são encaradas como médiuns, simplesmente indivíduos que apresentam um grau mais acentuado desta sensibilidade psíquica e não enfermos mentais, como eram considerados na época do Dr. Bezerra de Menezes. Ouvir vozes que outros não estão escutando, ver aquilo que outros não estão vendo, era sinal de loucura, como se dizia na época, de enfermidade mental, de alienação mental. Hoje nós sabemos que são fenômenos psíquicos e que devem ser respeitados pelos profissionais da saúde, porque o próprio Código de Identificação de Doenças já traz um artigo que serve como um alerta aos médicos a respeito, inclusive, de manifestações de incorporação, estados alterados de consciência, vivenciado por determinados grupos de religiosos. Os doutores têm que conhecer esse detalhe, para que não confundam o exercício da mediunidade com manifestação psicopatológica. Naquela época, o Dr. Bezerra dizia que tal influência que os espíritos podem exercer sobre nós, elas podem ser positivas e negativas, é claro. Eu posso estar aqui sob influência de um espírito protetor,
de um espírito amigo, de um ente querido que já partiu, de alguém qualificado do ponto de vista moral, que se aproxima de minha psicosfera, permitindo que eu tenha a possibilidade de captar, de assimilar as vibrações salutares que aquele espírito me transmite, no momento de concentração, no momento em que a solidão me permite elevar o meu padrão vibratório mental numa prece sentida, eu posso perfeitamente vivenciar esta experiência psíquica de contato mais íntimo com o espírito qualificado que de mim se aproxima e sentir as vibrações suaves que me envolvem. Qualquer um dos senhores, das senhoras aqui presentes, podem vivenciar esse tipo de experiência psíquica dependendo única e exclusivamente da circunstância, da vontade, do momento em que a criatura mergulha neste universo tão imenso, tão incalculável. Porém, se por um motivo qualquer eu sou vítima de influenciações espirituais negativas, quando eu digo negativa, eu estou me referindo à tentativa que certos espíritos menos esclarecidos exercem sobre a minha psicosfera, tentando me envolver com fluidos mais densificados. Eu posso não me sentir bem, pelo contrário, eu posso sentir uma espécie de angústia, eu posso vivenciar palpitações, sudorese, mal-estar indefinido, e imaginar que estou sendo vítima de um problema orgânico ou um problema oriundo de meu próprio campo mental. Isso é possível. Quando, na verdade, neste caso, referido pelo Dr. Bezerra de Menezes, eu estou sendo vítima de uma influenciação espiritual mais intensa. Essas influenciações, elas vão da simples insinuação, digamos uma obsessão simples, à dominação completa da vontade. Ora, a medicina jamais poderia esperar que um processo mais grave, a exemplo de uma síndrome esquizofrênica, de uma depressão profunda, tivesse como causas única e exclusivamente a influenciação espiritual negativa mais intensa. Isso pode acontecer. É bom que se fique alerta. Vamos ver mais adiante que o diagnóstico diferencial ele serve para nos indicar o tipo de patologia que realmente nós estamos vivenciando, se anímica, se de meu próprio espírito, ou se decorrente de uma influenciação espiritual externa, e o tipo de terapêutica mais recomendável. Kardec já havia feito uma classificação em 1857 e 1862 dessas influenciações espirituais que podem sofrer uma gradação de acordo com o envolvimento fluídico trazido pelo espírito que me envolve. Eu posso ser vítima de uma obsessão simples, os malestares são superficiais. Posso ser vítima de um processo bem mais complexo, chamado de subjugação, quando realmente a entidade domina a minha vontade e eu passo a realizar atos
a manifestar pensamentos que fogem totalmente ao meu controle. Vejam os senhores, que problema complexo. Vejam os senhores como as coisas estariam hoje em dia se não fosse o avanço da doutrina, a disseminação dessas ideias novas, abrindo novos paradigmas e permitindo que a criatura recorra às instituições para que tenha o seu diagnóstico de certeza exarado por uma entidade espiritual. Vamos lá. Diz mais adiante o doutor Bezerra: se o homem bom, que é por isso assistido pelos bons espíritos, veja esse detalhe aqui interessante, desfalece na prática do bem, um homem bom, que desfalece na prática do bem, porque seu livre-arbítrio é incoercível, rompe por suas mãos o cordão sanitário que isolava dos maus espíritos. Ou seja, isso significa que qualquer um de nós está sujeito a uma influenciação espiritual negativa. Eu posso me considerar um indivíduo saudável do ponto de vista mental? Posso ser uma criatura bastante esforçada no campo da moralização? Tenho a formação evangélica, espírita, tenho conhecimento de causa, porém, por ser um espírito imperfeito, eu posso apresentar altos e baixos no meu comportamento. Se num determinado momento da existência, o meu livre-arbítrio, que é incoercível, ou seja, que é respeitado pela divindade. O livre-arbítrio é algo tão sério, meus amigos, que nem Deus, nem o Pai Celestial interfere na sua vontade, no seu pensamento, na sua maneira de agir. Deus respeita o livre-arbítrio, porque é Ele que permite a manifestação espontânea da minha intimidade, para o bem ou para o mal. O livre-arbítrio é incoercível. Lembra o doutor Bezerra de Menezes. Pois bem, se diante desta circunstância, de repente, me deixo trair por um mau pensamento, por uma atitude indigna que me escapa, que me acontece, e não me refaço em seguida, eu estou passando desse desfalecimento para um processo mais complexo, chamado de arrastamento, pelo doutor Bezerra de Menezes. No desfalecimento, é como que se eu claudicasse em algo na existência, eu me tornasse uma criatura irritada e temperamental, e de repente, diante de uma situação, de uma circunstância qualquer, eu partisse para a agressão de meu semelhante. Ah, mas ele é uma criatura boa. Por que ele apresentou esse tipo de comportamento? A invigilância, ela é básica. Ela é tão importante que o Cristo firmou que a única maneira que nós temos de manifestar saúde integral é vivenciando a vigilância e a prece, a oração. São os dois aspectos que nos permitem a manutenção deste cordão sanitário. É uma expressão utilizada pelo doutor Bezerra de Menezes. Esse cordão sanitário nada mais é do que o reforço energético, magnético da minha psicosfera individual. Eu mantenho esse cordão sanitário ativo e me defendo das influências dos espíritos obsessores quando eu não desfaleço, quando eu não me deixo levar pelo arrastamento dos espíritos obsessores.
quando eu mantenho sempre elevado o meu padrão vibratório mental, de acordo com essa vigilância sugerida pelo grande terapeuta que foi Jesus. Mas nem todos conseguem isso nas 24 horas do dia. Mesmo aquelas criaturas bondosas, aquelas criaturas esforçadas, vez por outra, sofrem um desfalecimento. Mas o problema é não deixar que o fato se repita. Uma queda, um tropeço, é uma contingência normal, mundo de provações e de expiações, que alberga ainda uma quantidade tão grande de espíritos imperfeitos. Meu Deus do céu, esses desfalecimentos acontecem 2, 3, 4 vezes por dia, por exemplo. No entanto, o que nós não podemos é deixar que o arrastamento, que é o envolvimento espiritual obsessivo, se intensifique. Aí as coisas se complicam e nós vamos mais cedo ou mais tarde cair nas malhas da obsessão. Uma outra premissa interessante do Dr. Bezerra, na defesa de sua tese. O que determina não a perturbação mental, porque a alma não enlouquece, mas a perturbação na transmissão do pensamento é a interposição de fluidos do espírito obsessor entre o agente e o instrumento, de modo que fique interrompida a comunicação regular dos dois. O que isso significa? O que determina não a perturbação mental. O Dr. Bezerra aqui ele está querendo dizer que a perturbação mental, a perturbação da alma, do espírito, não existe. Não existe. Por quê? Porque o espírito é a essência, é o reflexo da divindade no ser. O espírito é algo incólume. Agora, as suas capas energéticas, os seus corpos energéticos, que acompanham a trajetória evolutiva da essência, esses são contaminados, tanto que, no linguajar esotérico, muito mais antigo que o linguajar espírita, o perispírito já era chamado de corpo das emoções. A alma, ela é sempre pura. Ela não absorve as experiências negativas que ficam retidas nos corpos energéticos mais próximos da periferia. A alma, ela só se engrandece às custas das vivências enobrecidas que cada um de nós vai exercitando, experienciando nas reencarnações sucessivas. Pois bem, mas aqui, no nosso âmbito, uma criatura comprometida mentalmente, ela está sendo vítima, quando se trata de obsessão, da interposição dos fluidos do obsessor entre o agente e o instrumento. O que é o agente? É o espírito. O que é o instrumento? É o cérebro. Então, o que faz com que eu me perturbe é exatamente essa interposição fluídica que o meu desafeto desencarnado objetiva. Então, ele vai lançando os seus dardos fluídicos, ele vai comprometendo a manifestação do meu pensamento de tal maneira que, a partir de um determinado momento, eu sou vencido e passo a falar coisas disparatadas e passo a manifestar toda uma gama de sintomatologia perfeitamente compatível com o processo de perturbação mental. Muito bem. Ora, não tendo a ciência meio seguro de fazer aquele diagnóstico,
Claro, não é a medicina que vai dizer se eu estou obsidiado ou não. É a medicina? É a psicologia? Até onde eu saiba, não. Ora, não tendo a ciência meio seguro de fazer aquele diagnóstico, mesmo porque só existe a loucura, ou seja, na cabeça do profissional materialista, só existe a patologia oriunda de um problema encefálico, é óbvio que devemos procurar recursos para verificarmos se existe a obsessão. No espiritismo científico, aqui, nessa instituição, reuniões mediúnicas são sempre cultivadas. A mediunidade, o estudo da obsessão, as práticas desobsessivas fazem parte deste componente imenso de informações contidos no aspecto científico da doutrina. Para isso nós temos o Evangelho, nós temos os aspectos filosóficos, informativos, esclarecedores, mas a mediunidade, a obsessão, são objetos de estudo no âmbito do espiritismo científico. Pois bem, o método que seguimos, já dizia o Dr. Bezerra de Menezes no século XIX, sempre com resultado é consultarmos mediunicamente a um espírito, que do espaço faz a caridade de receitar para os homens doentes sobre a natureza da alienação mental. Resumindo, é submeter o paciente suspeito de um problema espiritual a uma investigação mediúnica. Não é levando o paciente para um laboratório de análises, para submeter-se a uma ressonância magnética, que eu vou descobrir a presença do obsessor. O gabinete é o mediúnico. O instrumental mais precioso que nós conhecemos, capaz de penetrar na dimensão que nos envolve acima do nosso ambiente tridimensional, é o médium, é o instrumental mediúnico. É o espírito mentor que vem e diz: ele é portador de um processo obsessivo e precisa ser tratado por uma metodologia diferente daquela utilizada pela psiquiatria. Na psiquiatria, eu vou lançar mão dos psicofármacos, e eles são necessários. Mas, no compartimento científico do espiritismo, eu vou lançar mão de um outro tipo de terapêutica que se assesta na moral. É uma novidade esta palavra para os doutores, não é? Terapêutica moral. Vejam os senhores o impacto que ainda hoje, hein, apesar de todo o avanço que as ciências psíquicas tiveram nas últimas décadas, veja o impacto de alguém falar: meu amigo, você necessita de uma terapêutica moral. Terapêutica moral? Mas o que é isso? É exatamente aquele aspecto que a medicina desconhece e que o espiritismo científico está trazendo como coadjuvante, como um complemento terapêutico fabuloso. Porque é assim que nós estamos conseguindo curas, reabilitações, que antes, só com o tratamento tradicional, nós não conseguiríamos. Deixemos aos alienistas o cuidado de tratarem a loucura propriamente dita. Essa expressão alienista é a mesma coisa que psiquiatra. Era uma expressão usada mais antigamente. Deixemos para os psiquiatras o cuidado de tratarem a loucura, os distúrbios mentais propriamente ditos. Ora, existe uma série de problemas que podem trazer manifestações psíquicas. Uma epilepsia, um traumatismo, um processo degenerativo, uma infecção, uma neoplasia, um tumor. São
detalhes que pertencem à medicina, aos neurologistas, aos psiquiatras. Porém, ocupemo-nos com o tratamento da loucura por obsessão. Isto significa dizer que o Espiritismo não pretende invadir o campo da medicina. Não pretende, nunca pretendeu. O que nós buscamos é a terapêutica moral exercitada na desobsessão espiritual, no caso de haver uma influenciação negativa. O resto fica com os doutores. E mais adiante, diz o doutor Bezerra, na maior parte dos casos, enquanto o espírito obsessor não tem ainda dominado o espírito ou a vontade de sua vítima, a cura do órgão doente fecha a porta à maléfica influência. Vocês sabem de um detalhe interessante? Essa afirmativa do Dr. Bezerra hoje é perfeitamente comprovada. Às vezes, o indivíduo é portador de um processo psíquico mais acentuado. Digamos, ele está vivenciando um quadro depressivo, mas daí chega alguém, assim, muito entusiasmadamente, e diz assim: olhe, você vai ser curado lá naquele centro que eu frequento. Isso é problema espiritual. Vamos para o centro espírita que você vai encontrar a solução. O indivíduo vem, coitado, arrastado, e aqui se senta, e fica assim, sonolento, muito desenergizado, totalmente, viu? E as coisas não se modificam. Por quê? Porque o processo exige o tratamento médico, exige a terapêutica química, que faz parte deste procedimento do qual nós não podemos fugir. Aos alienistas, os aspectos relacionados com os problemas neurológicos. Aos espíritas, os problemas relacionados com a influenciação espiritual. Desta conjugação, certamente, nós teremos resultados muito mais favoráveis. Quando nós tratamos com medicamentos aquela tendência depressiva, os senhores sabem o que é que acontece no campo espiritual? É como se nós fechássemos as portinhas do nosso psiquismo, evitando que o processo obsessivo se intensifique. Então, todo problema psíquico, toda manifestação sintomática que tenha uma origem psicológica, deve ser cuidada por um especialista, por um terapeuta, porque isso minimiza a possibilidade da ação obsessiva. O doutor Bezerra de Menezes, que era um pesquisador, ele já tinha descoberto esse detalhe. E hoje nós sabemos perfeitamente que o tratamento feito de forma conjugada apressa a recuperação. Visto que os espíritos, quer desencarnados, quer encarnados, acodem à evocação, sempre que ela é feita no intuito do bem, eis como se consegue moralizar um louco ou obsidiado. Isso aqui é um outro aspecto que nós poderíamos falar durante algum tempo. É um detalhe muito interessante que foi investigado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Por exemplo, evocação. É aquele momento em que, na reunião mediúnica, nós nos colocamos à disposição do mundo maior e os mentores permitem que os obsessores ou o obsessor seja trazido, entre em contato com o médium para facilitar o diálogo. Este diálogo conosco, encarnados, é necessário, porque esses espíritos, eles têm um padrão vibratório tão densificado, eles estão ainda tão ligados aos aspectos da matéria,
que é muito mais fácil um encarnado entabolar um diálogo com eles do que um espírito luminoso, esclarecido. Por isso existe a desobsessão. Esses espíritos, eles nos entendem com muito mais facilidade. Eles nos escutam, eles trocam ideias, nós debatemos questões, procuramos mostrar que as atitudes agressivas estão colaborando para dificultar o seu próprio processo de reabilitação e eles aceitam isso com mais facilidade. Então a coisa é feita aqui ao rés do chão. A coisa é feita aqui no nosso ambiente ainda de energia bastante densificada. Quando este diálogo surte o efeito desejado, o espírito, então, arrependido, ele se afasta, é levado pelos mentores e o obsidiado, que antes estava lá com seus problemas, seus achaques, seus sintomas incômodos, começa a melhorar. Pois bem, é, portanto, condição de cura dos obsidiados, além do tratamento das lesões orgânicas que tenham dado entrada ao obsessor, a moralização do espírito deles mesmos. Aí é que vem a questão, aquela que eu falei, que é uma novidade dentro do campo médico. Eu chegar para o paciente e falar, meu amigo, você está sendo auxiliado pelos espíritos. Porque os espíritos bons aqui estão para darem as mãos aos espíritos perturbados que precisam ser esclarecidos e encaminhados para as unidades hospitalares do espaço. Isso também é uma caridade. Mas tem a parte que lhe compete, porque senão essa turma que saiu, que foi internada em instituições astrais, hospitais do espaço, deixa o caminho aberto, a portinha escancarada a outros perturbadores que se aproximarão, caso você não modifique a sua maneira de ser. Assim como nós, numa consulta, falamos, evite fumar em excesso, ingerir bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos, você está com uma digestão dificultosa, uma gastrite, eu vou lhe encaminhar a nutricionista ou nutrólogo para uma dieta. Nós também chegamos àquele momento em que falamos, meu amigo, o seu processo foi espiritualmente tratado, você está se sentindo aliviado agora? Estou. Mas se você não modificar padrão de comportamento, você vai voltar a sentir tudo de novo. Talvez numa intensidade bem maior. Aí é onde entra este componente de moralização. É você refazer suas ideias. É você ter a noção de que um vício físico, uma viciação moral, um comportamento inadequado, algo que você alimenta constantemente e que tem servido para atrair os obsessores, tem que ser mudado. É uma reprogramação que o espírito vai processar às custas dos ensinamentos evangélicos. E quando o indivíduo assim procede, ele não volta a ser vítima de obsessão com tanta facilidade. Muito bem, para encerrar, queríamos trazer então algo sobre este espírito de escola. O nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que não foi só o médico da pobreza lá no Rio de Janeiro, foi também um pesquisador, foi um cientista do espírito, mostrando às gerações de médicos e psicólogos do futuro que a loucura
ela pode e deve ser encarada sob um novo prisma, o prisma da influenciação espiritual. É assim que o Dr. Bezerra abriu novos horizontes para a medicina integral, a medicina da alma. Por isso, nós recomendamos aos senhores e às senhoras a leitura deste livreto, que inclusive ele vai contar um problema espiritual grave que aconteceu com o filho dele, acadêmico de medicina. E os senhores vão ter uma ideia da gravidade de um processo obsessivo. Elevar o padrão vibratório, vigilância, prece, já se constitui numa forma de nós melhorarmos o nosso cordão sanitário. Não foi assim que nós vimos? De nós aumentarmos a nossa defesa psíquica. Que nós tenhamos, no decorrer de 2011, a oportunidade de refazermos os nossos pensamentos, melhorarmos as nossas atitudes e, quem sabe, nos livrarmos definitivamente dessa doença tão insidiosa que é a obsessão espiritual. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus nos envolva a todos com o seu manto sagrado e que nós nos sintamos cada vez mais aquecidos na chama viva do seu imenso amor. Muita paz para todos.